Assalamu alaikum wa rahmatullah. Louvamos e agradecemos a Allah e que a sua paz e bênçãos estejam com o nosso querido profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Hoje nós vamos abordar um pouco sobre a importância do equilíbrio na nossa vida e assim como nas práticas religiosas. Na nossa vida no sentido geral e nas práticas religiosas no sentido espiritual. A nação do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, foi classificada por Allah como a nação do equilíbrio. Ou seja, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, o que significa de que Allah determinou que nós, como nação, baseássemos as nossas práticas religiosas e a nossa vida social com base no equilíbrio, na justiça. A palavra wasata, que Allah, portanto, usou para descrever esta nação, significa justo ou justiça e equilíbrio. Então, seria, digamos assim, uma vida moderada, sem exageros, sem extremismo, sem, portanto, sair dentro dos limites estabelecidos tanto por Allah subhanahu wa ta'ala dentro das suas obrigações, assim como as suas proibições. E da mesma forma, obedecendo de uma forma integral as ordens de Allah e os ensinamentos do profeta Muhammad, que a paz e a bênção de Allah estejam com ele. E, por último, abandonando totalmente todas as interdições, as proibições e tudo aquilo que é classificado como pecado dentro da religião. Então, este seria, digamos assim, o conceito principal do equilíbrio. Allah subhanahu wa ta'ala descreve mais uma vez a nação do profeta Muhammad, a comunidade muçulmana, dizendo: Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, de que vocês que seguem a mensagem de Muhammad, vocês que são muçulmanos, são melhores povos. Ukhrijat linnas, quer dizer, que já existiu na face da terra. Mas por quê? تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Porque vocês pregam o bem, proíbem o mal e vocês têm fé em um único Deus. Então, observem de que existem três fronteiras extremamente importantes que descrevem por que a nação de Muhammad é e deve ser equilibrada. Essa descrição consiste, em primeiro lugar, pregar o bem, o amor, a boa vizinhança, o equilíbrio. Proibir o mal, o pecado e tudo aquilo que pode, digamos assim, afetar de uma forma negativa o tecido social da nossa nação. E em seguida, crer em Deus o único, pregar, ou seja, interiorizar a fé no Criador. Neste contexto, nós estaremos a começar a entender o sentido e o significado do equilíbrio, da justiça, e começarmos a abandonar, portanto, o extremismo.
Se nós olharmos para alguns ensinamentos do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que a paz e bênção de Allah estejam com ele, podemos observar de que ele reprimiu toda prática religiosa baseada no extremismo, no exagero. Ou seja, o fato de a pessoa ser muçulmana, ter fé em Deus, não tem a prerrogativa de exagerar nas práticas religiosas. Vamos dar um exemplo. Nós sabemos de que os valores e os benefícios do jejum são inestimáveis, são incalculáveis. Quer dizer, benefícios a nível de saúde, que a pessoa consegue acumular, assim como benefícios espirituais. Tanto que Allah subhanahu wa ta'ala prometeu para os jejuadores uma porta especial para usarem ao entrar no paraíso. Ar-Rayyan. Uma porta chamada Ar-Rayyan. Ou seja, a recompensa daquelas pessoas que jejuam é inestimável. Não existe ninguém que consegue calcular. Só Allah subhanahu wa ta'ala sabe a recompensa dessas pessoas. Mas agora, será que é permitido um muçulmano jejuar todos os dias para alcançar esse grau mais alto de temor e fé em Deus com base na prática do jejum? A resposta seria negativa. Será que é permissível o ser humano acordar nas noites todos os dias sem dormir para poder rezar, já que as orações noturnas têm um valor extremamente alto que poderão proporcionar à pessoa a receber melhores recompensas diante de Allah? É permissível nós trocarmos a noite, né, para praticar as orações para além de nós dormirmos uma parte dela? Não. Um grupo de 3 homens se dirigiram à casa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para conhecerem como é que o profeta praticava, portanto, as obrigações religiosas. A esposa do profeta explicou a eles como é que era a vida do profeta, claro. E eles se questionaram dizendo: que será de nós? Uma vez que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foram perdoados os seus pecados anteriores e posteriores, e ele se esforça desta forma. Então, o que fará da nossa vida? O que é que nós seremos? Ou seja, eles acharam de que aquelas práticas não eram suficientes e tiveram, portanto, a intenção de multiplicar, digamos assim, as práticas que eles ouviram, uma vez que o profeta foi perdoado os pecados anteriores e posteriores. Então, no entendimento deles, não fazia sentido eles conseguirem alcançar, digamos assim, o mesmo nível ou grau se fossem a praticar menos ou igual àquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam praticava. Ou seja, eles quiseram exagerar. Eles tomaram essa decisão. O primeiro disse: eu vou jejuar e jamais vou quebrar o jejum. O segundo disse: eu vou acordar nas noites e não vou dormir. Ou seja, ele decidiu trocar as noites pelas orações. E o terceiro disse: eu, portanto, vou adotar o celibato. Não vou me casar.
Quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi informado sobre o comportamento desses três, os chamou e os questionou. Eles, portanto, confirmaram de que haviam tomado aquelas decisões. Nesse momento, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse para eles: eu sou profeta, mensageiro de Allah. Temo a Deus mais do que vocês todos. Tenho maior aproximação a Deus mais do que ninguém. Mas eu faço o meu jejum e quebro. Ou seja, eu não jejuo todos os dias. Eu acordo nas noites e volto a dormir. Eu não passo a noite inteira nas orações. E eu estabeleço relações conjugais, ou seja, eu me caso. E o celibato não faz parte da minha vida. Por isso, aquela pessoa que renunciar este modelo de vida, esta minha tradição, aquela pessoa que não seguir a minha vida, a minha tradição, a maneira que eu pratico a religião, então essa pessoa não faz parte das minhas tradições, não faz parte da minha religião. No entanto, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam deixou claro para aqueles três de que não existe espaço dentro do Islã para o extremismo religioso. Não existe espaço para o exagero. Por isso, a pessoa tem que entender de que a prática religiosa consiste no equilíbrio. E assim como a vida social consiste no equilíbrio. Outro exemplo aconteceu com Amr ibn al-As. Ele conta de que certa vez o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lhe questionou dizendo: Ya Abdallah, alam ukhbar annaka tasum an-nahar wa taqum al-layl? Qultu bala ya Rasulullah. Então, o que significa? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam questionou Umar, dizendo: será que a informação que eu recebi sobre as suas práticas religiosas, de que você acorda nas noites e você jejua todos os dias, é isso mesmo? Amr ibn al-As disse que sim, ya Rasulullah, é verdade. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Fala taf'al", não faça isso. Não é correto jejuar todos os dias e nem é correto acordar ou passar toda a noite nas orações. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse para ele: "Sum wa aftir", jejua e quebra o jejum. Então tem que haver equilíbrio entre as duas coisas. Nós não podemos ser fundamentais nas práticas religiosas, não podemos exagerar nas práticas religiosas, pensando de que conseguiremos alcançar o grau mais alto da fé. E depois diz: Qum wa nam. Você pode acordar à noite para rezar e depois você tem que dormir também. Tem que haver espaço para a oração, tem que haver espaço para o descanso à noite. Mas isto por quê? O próprio profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vai justificar isso, dizendo: فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ. É que o seu próprio corpo tem direitos. O seu corpo tem direitos. وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ. وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. Então, o profeta disse à sua esposa, à sua família,
tem direitos sobre você, sobre a sua vida. O que significa de que eu preciso trabalhar para poder alimentar a minha família. Eu preciso cuidar da minha família. Eu preciso separar um tempo para poder passar com a minha família. Eu preciso brincar. Eu preciso estabelecer, né, uma série de relações amorosas com a própria minha família, meus filhos, meus parentes, meus pais. Todos esses membros fazem parte da minha família e todos eles têm direitos. Então, não posso privá-los por causa da religião. A religião não justifica eu cortar os direitos dos meus parentes, dos meus familiares, para eu alcançar o grau mais alto da fé em Allah subhanahu wa ta'ala. Pelo contrário, é que ao estabelecer e eu garantir os direitos dos meus parentes, eu estou numa adoração. Eu estou a obedecer a tradição do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. É este equilíbrio que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensinou para todos nós. E num hadith ele diz: "Ala halaka al-mutanatti'un, ala halaka al-mutanatti'un, ala halaka al-mutanatti'un." 3 vezes. Ele repetiu essa frase que significa: os extremistas se destruíram. Aquelas pessoas que exageram na religião acabam se destruindo. Então percebam de que não existe margem para o extremismo religioso. Nós precisamos pautar sempre pelo equilíbrio. Por outro lado, Allah subhanahu wa ta'ala vai dizer: وَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا. Obedeçam Allah subhanahu wa ta'ala dentro das vossas capacidades. وَاسْمَعُوا, e ouçam, escutem. وَأَطِيعُوا, e obedeçam. Então, a obediência naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala estabeleceu como o certo, o equilibrado e o justo. E depois o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vai dizer num hadith: "Ma nahaytukum anhu fajtanibuh, wa ma amartukum bihi fa'atu minhu mastata'tum." Neste hadith extremamente interessante, que define, na verdade, como é que deve ser a vida de um muçulmano dentro dessa relação entre a justiça e o equilíbrio religioso, assim como social. Então, no hadith, o profeta vai dizer, no que diz respeito ao pecado, às proibições, é preciso abandonar totalmente. Que nós devemos abandonar o que é proibido. Mas isto por quê? Porque as proibições impactam tanto na nossa vida social, assim como religiosa, e é um impacto negativo, portanto. E, por outro lado, esses pecados afetam também negativamente os outros. E esses outros podem ser a nossa família, a nossa riqueza, o meio ambiente, o nosso trabalho e todas aquelas pessoas que se relacionam, portanto, conosco. Este é o efeito do pecado. Agora, por isso, há que se abandonar na totalidade. Em relação ao abandono do pecado, não existe equilíbrio. Não existe equilíbrio, ou seja, eu não posso equilibrar entre um pecado maior e o menor. Não, eu preciso abandonar de uma só vez. Agora, no que diz respeito à obediência, aos deveres, às obrigações, Allah subhanahu wa ta'ala, neste caso, estabeleceu o equilíbrio. Ele disse: "Wattaqullaha mastata'tum." É preciso obedecer a Allah dentro das nossas capacidades.
Então, existem concessões em relação a isso. Mas isto por quê? Porque tudo aquilo que Allah ordenou faz bem a mim, a minha vida espiritual, a minha vida social e as minhas relações. Por essa razão, não pode haver exageros nas práticas religiosas. Dentro desta lógica, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vai dizer: "Yassiru wa la tu'assiru, wa bashiru wa la tunaffiru." Ó muçulmanos, ou vocês que seguem a minha tradição, yassiru, saibam de que vocês precisam facilitar as práticas religiosas. Nós não podemos ser rígidos, não podemos ser extremistas, não podemos ser fundamentalistas no sentido da palavra, né, na modernidade, ou de acordo com a modernidade. O fundamentalismo que está maculado com a ideia de ações fora das normas. Então, é preciso nós entendermos de que o muçulmano precisa facilitar as práticas religiosas. Infelizmente, hoje em dia nós encontramos algumas pessoas que são muito rígidas, sobretudo na vida religiosa dos outros. Eles almejam, digamos assim, a santidade na vida de outros muçulmanos, que é algo inexistente. Não existe ninguém santo dentro do Islã. Por isso, em nenhum momento, o Islã trabalha com a teoria da santidade. Não existe santidade no Islã. Ninguém é santo. Bem, nós respeitamos, claro, as outras religiões, sem dúvida nenhuma. Não é a questão. Por isso existem essas diferenças religiosas. Então, quando nós falamos de uma pessoa santa, não estamos a imaginar uma pessoa perfeita, uma pessoa que não pratica pecados, uma pessoa que não tem erros, uma pessoa que não pode, digamos assim, transgredir as leis, uma pessoa que não pode entrar em conflito com as leis, uma pessoa que não pode, que não pode, que não pode. Então, por isso, o Islã acredita de que esse tipo de pessoa não existe e estabelece um princípio basilar que impõe o reconhecimento de que Kullu ibn Adam khata, de que todo ser humano pode cair no erro. Kullu ibn Adam, todo ser humano pode cair no erro. Esse é o nosso princípio. Por isso, nós afirmamos de que não existe santidade dentro do Islã. Mas voltando à questão do equilíbrio e da justiça, portanto, é bom nós lembrarmos de que neste hadith, o profeta quando diz yassiru wa la tu'assiru, facilitem a vida religiosa, wa la tu'assiru, e não dificultem as práticas. Isto porque, num outro momento, o próprio profeta vai explicar os efeitos colaterais gerados ou causados pelo extremismo, por falta de equilíbrio. Portanto, aquela pessoa que pratica religião com extremismo e impõe para os outros, acaba se destruindo e acaba permitindo com que as outras pessoas abandonem o próprio Islã. Isso já aconteceu com várias pessoas. Nós temos vários exemplos sobre essa realidade. Então, chamando a atenção sobre o extremismo e os seus efeitos colaterais dentro da religião. Por isso, o Islã preconiza que haja, portanto, equilíbrio em todos os seus sentidos. Mas, só para terminar, com uma questão extremamente importante, que interessa, digamos assim, a todos nós, que é o equilíbrio no que diz respeito à vida econômica, aos bens materiais. Então percebam de que o Islã até proíbe, tanto eu doar todos os meus bens em nome da religião. Todos os meus bens em nome da religião. Isto é proibido dentro da religião. Então eu não posso exagerar nesse sentido.
O Islã estabeleceu uma porção que todos aqueles que têm condições financeiras devem cumprir. Ou seja, por exemplo, 2,5% da sua riqueza excedente tem que ir para as pessoas pobres, os necessitados. Então é 2,5%. Agora, eu posso doar toda a minha riqueza? Não. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam proibiu o seu companheiro a fazer isto, porque ele queria doar tudo que tinha. Aí o profeta disse: é melhor você deixar uma parte a maior parte da sua riqueza com a sua própria família, do que deixar a família na pobreza e na mendigância. Então, isso não faz parte da religião. E, por outro lado, quando o muçulmano ou qualquer pessoa deixa a sua riqueza para a própria sua família, esta pessoa que deixou a riqueza é recompensada por tal. Então, não é um desperdício. Nós precisamos entender isto. Então, dentro do Islã, Allah subhanahu wa ta'ala vai dizer: وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ. Ou seja, وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ. Você não precisa ser avarento, você não pode ser avarento, né? Você precisa contribuir para o bem-estar social. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ. Mas também você não precisa destruir ou, digamos assim, doar toda a sua riqueza. É preciso haver um equilíbrio nesta também vida financeira. Então, são vários exemplos que o Islã nos ensina para que nós possamos entender de que uma vida equilibrada é a vida mais acertada, é a vida que nós precisamos alcançar. Allah subhanahu wa ta'ala, para terminar, vai dizer: وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Tanto que aqueles que tiram a caridade ajudam os necessitados, ajudam as pessoas pobres, os miseráveis. لَمْ يُسْرِفُوا. Eles não exageraram nessas ajudas. Então percebam de que Allah subhanahu wa ta'ala, ele quer que, por mais que seja uma ação social, não haja exageros. Preciso haver equilíbrio. Al-Qawama. Então, neste contexto, para terminar, dizer que o Islã é a moderação. O Islã é equilíbrio. O Islã é o abandono do exagero e do extremismo, em todos os seus sentidos. Esta é a tradição do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque o ser humano tem que viver e seguir uma vida justa e moderada. E assim eu termino agradecendo mais uma vez a todos e chamando a atenção para que todos nós possamos, ou a partir desta palavra, revisitar mais uma vez os nossos comportamentos, a nossa vida e como é que nós nos relacionamos com os outros, dentro dos princípios religiosos e buscarmos este equilíbrio. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.